Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 19 de março de 2025 e eu gostaria de subir mais este vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais. O intuito dos meus vídeos é fazer com que as pessoas se conscientizem das relações em que elas estão e, se disfuncionais, elas tomem alguma atitude com relação a isso, né? Eu percebo que o número de relações disfuncionais vem aumentado desde 2012, na realidade desde 1950, mas em 2012 a gente teve um boom de divórcios, né, e de colapsos nas relações humanas. E eu costumo dizer no meu canal, em vídeos anteriores, eu explico com mais detalhes, que esse colapso ele tem muita relação com redes sociais, o feminismo e o gado, né? E aí eu detalho sempre nos meus vídeos como que funciona o comportamento dos homens, né? Do gado de baixo valor e do gado de alto valor, né? São essas três categorias que eu costumo usar nesse canal. E aí, nesse vídeo, antes de mais nada, eu gostaria de sempre citar isso que eu costumo colocar, posturar em todos os vídeos que eu faço, né? Se você tem dificuldade de chegar até o final dos vídeos, você pode clicar nessa ferramenta que está no canto superior direito aqui, são 3 pontinhos ou 3 tracinhos. Você vai cair no menu de opções e ali você vai encontrar um acelerador de vídeo que acelera a voz do interlocutor em 1.25, 1.5, até 2 vezes a velocidade, fazendo com que o vídeo de 20 minutos, por exemplo, de 20 minutos encurte para aproximadamente 10 minutos. E outra coisa que eu costumo sempre falar nos meus vídeos é sobre o relativismo, tá? Então, se você quiser deixar algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida, alguma colocação, alguma objeção, se você quiser escrever alguma coisa aqui na aba de comentários aqui embaixo, antes de fazer isso, eu peço que você evite os relativismos. E aí eu explico o que é esse relativismo num vídeo bem curtinho de 5, de 3 minutos, que eu vou deixar no comentário fixado aqui logo no primeiro comentário aqui dessa área de comentários do vídeo, tá? E aí, sem mais delongas, eu gostaria de entrar na proposta desse vídeo de hoje, tentar não passar mais do que 20 minutos, né? Como sempre, eu sempre tô nessa briga com o timing do vídeo. Um inscrito, ele fez uma pergunta no vídeo anterior, inclusive, que seria: por que algumas pessoas, algumas senhoras, né? Algumas queridas, algumas anjas, elas tentam jogar o cara pro polo feminino, né? E aí ele deu alguns exemplos, assim, de um relacionamento em que ele se encontrava no dia em que ele postou esse comentário. Ele disse o seguinte: eu tenho uma namorada que ela é bem meiga, ela é bem romântica, ela fala bem com criança e tal, aquela coisa de mulher, né, de ligar e falar amorzinho, queridinho e tal, provavelmente deve ser dessa forma. E ela meio que força, que ela tenta fazer com que ele faça a mesma coisa, né, tipo, queridinha, amorzinho, lindinha, ou seja, mais meigo, mais romântico, mais fofinho, né, e ele provavelmente tem uma postura um pouco mais masculina, do um homem masculino, né. Ele acaba sendo um pouco mais truculento, talvez ele passa desapercebido algumas datas comemorativas, provavelmente, passa desapercebido algumas formas de falar um pouco direto ao ponto, que acaba sendo rude, coisa que todo homem costuma fazer, né? Em qualquer nacionalidade, de qualquer geração e em qualquer contexto social, vamos dizer dessa forma. Mas aí ele disse o seguinte, porque o vídeo que ele postou esse comentário, ele se tratava dos cheat tests, tá? O que é o cheat test? É o teste que a fêmea humana, tá? Quando eu falo fêmea humana, eu quero dizer o quê? Da parte de comportamento animal, tá? Então, eu costumo dizer nos meus vídeos, e a maioria deles eu cito isso, que o ser humano ele divide a tomada de suas decisões em pelo menos três frentes, tá? Que seria biológica, psicológica e social. Então, o ser humano ele é um ser biopsicossocial, sendo que a parte biológica compõe entre 50% e 60% de toda a camada das nossas decisões, a parte psicológica em torno de 20% a 30% e a parte social em torno de 10% a 20%. Então, a sociedade nos influencia muito menos do que toda a nossa parte biológica. Em outras palavras, ainda nosso comportamento é muito primitivo. Então, a gente se baseia muito para tomar as nossas decisões em características muito animais ainda. Então, quando eu falo fêmea humano, macho humano, tomando como base esse raciocínio de que nós ainda temos muita relação com
a nossa natureza animal, tá? Por mais que a gente viva em cidades, em prédios e ande de carros motorizados, nós ainda temos um comportamento muito primitivo, por incrível que isso possa parecer, tá? E ele perguntou no comentário esse inscrito por que no caso a namorada dele, como exemplo, ela tinha um comportamento mais feminino e ela meio que instigava ele a assumir esse comportamento feminino, mas ele sabia, ele tinha a noção de uma certa maneira que se ele entrasse nessa situação não seria benéfico para a relação. Então vamos lá. Eu poderia falar de muitas coisas aqui que tem relação com isso que o inscrito comentou, mas eu vou trazer um ponto ou dois apenas por conta do tamanho do vídeo. E talvez eu acabe falando sobre isso em outros vídeos mais pra frente. Mas no vídeo anterior eu falei sobre o cheat test, tá? Só que uma coisa que eu não deixei muito claro no cheat test, no vídeo do cheat test aqui, que é o de baixo, é que, em geral, essa postura do cheat test, essa postura mais combativa que a mulher tem, né? De aloprar o cara, de ficar zoando o cara, de ficar tirando onda com o cara, de ficar resistente ao cara, mesmo quando ela tem interesse nele, tá? Ou mesmo quando ela já está numa relação estável com ele. Essa postura, ela é uma postura, de certa forma, mais masculinizada. Não é que a mulher ela seja LGBT, tá? Mas ela tem uma energia masculina, tá? Dentro dessa polaridade, é uma energia masculina um pouco mais ativa, pelo menos nessa hora de testar o cara, tá? Então, o que eu costumo dizer? Que as mulheres que exibem um comportamento com maior quantidade de cheat tests são mulheres que são mais masculinizadas, tá? Então, como é que são as características de mulheres mais masculinizadas? Ela vai ter mais essa coisa de ninguém manda em mim, ela, no geral, ela desenrola mais a vida financeira sozinha. Que mais? A maneira de se vestir dela, você vai perceber, por exemplo, menos vestidos, mais calça, mais blusa, mais roupas, teoricamente, que no passado eram roupas mais masculinizantes, né? Por mais que seja uma calça jeans, você coloca a calça apertada, mas essa tendência de entrar por esse lado é mais masculina, mais o comportamento da mulher mais masculinizado, né? Enquanto que a mulher mais feminilizada, ela vai usar mais vestidos e coisas do tipo. O que mais? A forma de falar vai ser um pouco mais dura, vai ter um pouco mais de palavrões, talvez. Ela vai ter mais amizades com homens, de certa forma, do que com mulheres. Já a mulher mais feminina, ela vai usar mais vestidos, ela vai ter uma forma de falar um pouco mais suave, vai ter uma aparência de certa forma um pouco mais parecida com a de uma criança, de certa maneira. Ela vai ter mais predileção a gostar de coisas femininas, como por exemplo artigos de embelezamento de casa, assim, decoração, músicas mais românticas ou coisas do tipo. Enquanto que a mulher mais masculinizada vai gostar mais de outros estilos, né, variados aí. A mulher feminina vai ser um pouco mais carente, de certa forma. Já a mulher masculina, ela vai esconder essa carência. Então, vai dar a impressão de ser uma mulher mais independente, que não precisa de ninguém. Já a mulher feminina, ela não vai ter esse pudor de mostrar o quanto ela precisa das pessoas, o quanto ela sente saudade, o quanto ela sente falta, o quanto ela gosta. A mulher com comportamento, com a polarização mais feminina, né? Que seria a polarização normal de uma mulher nascida cromossomos XX, né? É o que acontece. Como eu descrevi aqui nos 6, 7 minutos do vídeo, a mulher com comportamento mais masculinizado, ou em outras palavras, geralmente essa mulher ela não teve a figura paterna presente, tá? E aí vocês podem ver aí com outros produtores de conteúdo que falam mais sobre psicologia, como que se forma uma mulher com características mais masculinas, tá? Em termos gerais, ou ela teve um pai muito pouco masculino, ou a figura do pai não representou segurança para ela, ou essa figura do pai ela não existia, porque o pai morreu, ou porque o pai foi embora, ou porque o pai estava preso, alguma coisa do tipo. Então ela vai desenvolver essa característica
de personalidade mais masculinizada, tá? Então, essas mulheres, quando elas forem testar os homens, né? Porque elas vão se relacionar com homens heterossexuais, em termos gerais, salvo exceções. Então, quando isso for acontecer, elas vão cheat testar um pouco mais os homens, fazendo o que eu descrevi aqui no vídeo anterior, que foi o que gerou esse comentário, esse questionamento para a criação desse vídeo que eu tô fazendo agora. Já as mulheres mais femininas, elas também vão cheat testar o homem, tá? Exatamente como eu descrevo no vídeo anterior. Porém, também vai ter essa outra forma de teste, tá? E é aqui que eu quero chegar no conteúdo principal desse vídeo. Essa mulher que ela é muito meiga, muito fofinha, e ela quer levar o cara para esse lado também de fazer declarações românticas, de ser muito meiguinho, de falar meu amorzinho, meu lovezinho no celular, usar palavrinhas muito fofinhas como se ele fosse uma criança, falar eu te amo. Elas forçam muito essa coisa do eu te amo. Você me ama, aí você tem que dizer eu te amo, né? O homem, digo. Essa coisa mais feminina, tá? É uma coisa de duplo padrão, tá? A mulher, ela vai tentar levar o cara pro feminino, que é exatamente o habitat natural dela, tá? Essa coisa de sinto saudades, preciso de você, mimimi, que é uma coisa que é muito difícil pro homem no polo saudável masculino. E quando ela finalmente conseguir levar o homem para essa situação de sentir saudade, de sentir falta, de se apegar mais, de demonstrar mais sentimentos, de ter uma fala um pouco mais parecida com a de uma criança, de adular mais, de ser um pouco mais fofinho, mais romântico, mais dependente, de expressar mais emoções. Se de fato ela conseguir fazer isso com o cara, é aqui que o teste funciona, aqui que o teste começa, tá? Ela deseja que isso aconteça, mas no momento em que ela de fato consegue fazer com que esse rapaz que está com ela, que está num relacionamento monogâmico estável de longo prazo com ela, ele entre nesse polo de feminilização masculina, claro que ele não vai virar um LGBT, mas ele vai ficar um pouco mais meigo, mais fofo, mais sentimental. Se ela de fato conseguir fazer com que isso aconteça, ela perde o tesão, ela perde o interesse nesse homem automaticamente. Só que é aqui que fica é paradoxal, tá? Então ela busca fazer com que o rapaz ele se torne mais feminino, mais não feminino no sentido de pintar as unhas ou fazer sobrancelha, mas no sentido de falar como uma mulher falaria para outra mulher, por exemplo, de se expressar como uma mulher se expressaria para outra mulher. Se ela de fato ela consegue, o homem não passa no teste biológico, tá? Que é um teste biológico. Trata-se de um teste biológico. Ela quer saber se você consegue manter a sua postura masculina até o final. Se você não cede à pressão emocional de se adaptar para agradar ela. No caso, ela não quer que você agrade ela. Ela quer que você agrade ela, mas se você agradá-la, ela desgosta de você. Então, eu acho que outros produtores de conteúdo, tanto do meio masculinista, como até de psicólogos que têm um pouco um nível de cabeça mais aberta, eles vão falar dessa forma, tá? Que, no caso, a fêmea da espécie humana, ou seja, com relação à parte biopsicossocial, tá? Então, biopsico aqui. A mulher busca que o homem entre nessa vibe de falar de forma mais romântica, mais fofa, mas se de fato ele entrar e permanecer muito tempo nesse estado, ela vai tomando um certo desprezo por ele, e isso é uma coisa incontrolável, uma coisa que ela quer, não é uma coisa que ela sabia que ia acontecer, mas é uma coisa que normalmente acontece, tá? A gente consegue perceber isso por observação empírica, e aí o número de cheat tests vai aumentar, porque se o homem vai tomando uma forma mais afeminada, não no sentido LGBT, mas ele vai começando a participar um pouco mais desse universo feminino, automaticamente a mulher vai assumir a posição mais masculina, para dar um equilíbrio na relação. Então o cara vai entrando mais no polo feminino e ela vai entrando mais no polo masculino. Então ele vai ficando muito fofinho, muito romântico, vai falando mais de forma mais meiga com ela e tudo mais, vai se preocupando, vai sentindo saudade, vai buscando primeiro. Ela automaticamente vai assumir uma postura um pouco mais masculina e vai começar a cheat testar ele e desagradar e desprezar ou humilhar, exatamente como eu descrevo no vídeo anterior, que fala mais a respeito dos cheat tests, tá? Mas nesse vídeo aqui
eu entrei um pouco mais nessa coisa da polarização, tá? Do homem no polo feminino, do homem no polo masculino, da mulher no polo feminino, da mulher no polo masculino, tá? E aí, se você chegou até o final desse vídeo, gostaria de te agradecer, e tenha uma boa noite a todos.